Isso está escrito há muito tempo, só que nós ocidentais não temos o menor conhecimento disso. A nossa história é Adão e Eva. Mas veja, Adão e Eva é só um mero capítulo. Na Bíblia, para a gente, é o início de tudo, na nossa lógica judaico-cristã ocidental. Mas na lógica oriental, isso é só uma paginazinha a mais de um processo histórico que eles contam com muito mais riqueza e ancestralidade. Por que é que de cada 10 pessoas que tomam ayahuasca, cannabis ou qualquer experiência que produz efeitos psicoativos, de 10, 5 não sentem nada. Das 5 que sentem, 4, quando entra lá encontram o abraço da de uma Naja. cobra. Por que é cobra? Aí um belo dia, Eva e Adão, 2 retardados, estão no jardim. Aí a Bíblia diz, e apareceu o animal mais astuto que então existia na terra, e disse, oi Eva, tudo bem? Soube da última? Não era maçã. Toma essa beberagem aqui, que isso vai... abrir sua mente. Eva tomou. E quem falou isso foi uma cobra. Uma cobra. Que falava. Ou seja, a própria Bíblia não esconde. A Bíblia podia ter inventado uma outra história. O animal mais astuto da terra era um papagaio. Colocou a cobra, que é exatamente a história do Mahabharata. E o pior, Siddhartha Gautama, milênios depois que Eva, entomando aquilo que a cobra aconselhou, fez o quê? Criou a espécie Homo sapiens que hoje nós... Se a cobra não tivesse dado a Eva a tal maçã metafórica, se Eva não tivesse bebido, nós não seríamos os humanos sagazes que somos, continuaríamos retardados nos termos em que ela e Adão eram. Foi uma cobra que estragou o plano de Javé de manter a humanidade sob o controle dele, ou seja, sob a obediência cega. O que é que a nossa amiga Eva fez aqui? Criou a liberdade de consciência para o ser humano. Javé ficou pé da vida com isso. Aí os seres humanos foram evoluindo, um deles resolveu se iluminar. Quem foi? Siddhartha Gautama, o Buda. Quando Siddhartha Gautama estava lá sob a árvore Bo, meditando, aí Brahma, no universo vizinho, disse, mas que vibração é essa? Os humanos, desde que Eva liberou aí a mente deles, esse aí está querendo chegar, e aí Brahma dizia, mas eu estou sentindo as vibrações, vão lá e atrapalhem. Aí 2 demos, chamados Kama e Mara, o deus da morte e o deus da luxúria, foram para cima de Siddhartha Gautama e começaram a inundar a mente de Siddhartha com o quê? Com essas sensações para tirar Siddhartha do equilíbrio, da concentração, da contemplação. Aí o que é que acontece? Uma cobra sai da terra, chamada Mukalinda, um rei serpente saiu da terra, envolveu o corpo de Siddhartha Gautama, dando 7 voltas com o seu corpo, e Mukalinda era um ser teriantrópico, parte cobra e parte humano. Com a sua parte humana, ficou brigando com Kama e Mara para deixarem o ser humano em paz para ele poder. Aí assim, conta o budismo, que Kama e Mara foram expulsos, Mukalinda volta a entrar para o seu reino subterrâneo onde era rei. Mas o que é que essas histórias têm em comum? Que histórias? A de Eva, de Siddhartha Gautama e outras tantas. É que essa raça de seres teriantrópicos, filhos de Kadru, Nagas e Uragas, estabelecidas aqui na Terra ao longo dos últimos 300 milhões de anos, financiaram e protegeram a espécie humana desde o seu início, na hora em que Adão e Eva despertaram, foram as cobras. Mas essa bebida que foi dada a Eva e a Adão veio de onde? É porque essa história é antiga, começou com Epimeteu, lá na época da mitologia grega, em que Epimeteu lidava com esses seres nas fazendas laboratório que ele tinha, e essas experiências alquímicas já vinham sendo trabalhadas desde ali. Ou seja, se essa história tiver um mínimo de assento numa verdade hoje perdida,
Nós, os chiquérrimos humanos, fomos financiados e somos ainda financiados e protegidos por uma espécie teriantrópica, e a nossa condição de bilatério veio exatamente do progresso que esses seres, nagas e uragas, conseguiram produzir neles mesmos, porque eles são bilatérios. Eles falam e têm emoções, e são do bem. Por trás disso está a história dos Tirthankaras. São 24 figuras que, no âmbito da religião mais antiga da humanidade, que se chama o Jainismo, que surgiu entre os dravidianos na Índia ancestral, esses 24 seres, na época em que Siddhartha Gautama estava lá fazendo a sua iluminação, o 24º Tirthankara, chamado Jina Mahavira, estava lá na Índia. Há cerca de 2.600 anos atrás, estavam na Índia, encarnados, Jina Mahavira, o 24º Tirthankara, Siddhartha Gautama, o Buda, Kapila, que produziu o Sankhya, e o nosso amigo Patanjali, que já tinha saído, que produziu os Sutras do Yoga. Essas 4 produções são anti o conceito de Deus, são ateias. Todas 4 convidando o ser humano a, por ele mesmo, ousar viver e criar um código de vida que não fosse obrigação não fosse obediência aos deuses. Tá? O que é que Jina Mahavira, que foi o 24º Tirthankara, decidiu? Quando ele percebeu que um ser humano havia criado um caminho que unia o caos ao paraíso, que foi Siddhartha Gautama, ele disse, o nosso trabalho de Tirthankaras está encerrado, não precisa mais. Por quê? Porque antes de Siddhartha Gautama chegar nesse nível, os Tirthankaras foram figuras que ao longo dos últimos 300 milhões de anos criaram o caminho unindo o paraíso e o caos. Como Siddhartha Gautama, no caos, conseguiu criar um caminho para o paraíso, então os Tirthankaras disseram, nós não somos mais necessários. E quem é que está por trás dos Tirthankaras? Os filhos de Kadru, os tais seres nagas e uragas. Isso está escrito há muito tempo, só que nós ocidentais não temos o menor conhecimento disso. A nossa história é Adão e Eva. Mas veja, Adão e Eva é só um mero capítulo. Na Bíblia, para a gente, é o início de tudo, na nossa lógica judaico-cristã ocidental. Mas na lógica oriental, isso é só uma paginazinha a mais de um processo histórico que eles contam com muito mais riqueza e ancestralidade. Só que ninguém conhece isso, cara. Eu estou há 30 anos falando disso. E não há nada, nem ninguém no mundo, nem que contraponha. Ou seja, ninguém conhece o assunto, mas está escrito. Está tudo lá registrado. E onde estão os nagas hoje em dia? Que são seres metade humanos, metade cobra. Numa realidade para e passo com a nossa. Menos de meio palmo do nosso Mas nariz. Você acredita que eles eram seres físicos mesmo aqui na Eu Terra? Eu não acredito. Eles afirmam que sim. Só que muitos deles conseguiram essa condição de se astralizar, mas outros tantos continuam aqui físicos. É isso que... No subterrâneo ou nos mares, é isso? Nos dois. E tem a parte astral. Ou seja, eles ocupam todas as áreas. E, de novo, são do bem. Então, nossos parentes mais próximos são humanos-serpente. Não. Aí é igual a história do capeta que o guru disse. Não vamos simplificar. Entendi. Termina, para quem está escutando a gente, na hora que a gente faz assim uma conclusão dessa, quem nos escuta grava aquilo ali e fica com aquele parâmetro. Então, assim, não é exatamente isso, porque nós humanos temos um problema seríssimo na nossa árvore genealógica. Qual é? Ninguém sabe a nossa árvore genealógica. Os paleoantropólogos chutam, que a gente veio do Homo erectus, que veio do Arthur. Ninguém sabe nada. O que se sabe é que nós humanos somos engendrados numa série de experiências e resultamos nisso que somos, mas a gente não sabe nada.
Se a fonte de informação for o Mahabharata e os Puranas, aí o que você falou está certo. Mas para que alguém compreenda isso, tem que jogar fora todos os seus pré-conceitos para poder entender o assunto. Por quê? Porque a gente vive numa época em que a síndrome de Dunning-Kruger ferra com a mente de todo mundo. E que síndrome é essa? Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Pois é, ninguém sabe porcaria nenhuma dos mesmo. assuntos do Mahabharata e dos Puranas. Nada. Nunca. E, então, assim, como você não leu, como é que você vai criticar algo que você desconhece? Mas todos nós achamos que aquilo que está lá é tudo invenção, mentira, que a gente é que sabe, com a nossa lógica. Entendeu? Então, se alguém pensar assim e for aceitar a proposta que você fez de conclusão do assunto, não vai funcionar. Agora, se alguém for estudar, não é pegar só a mitologia ariana, hindu, são todas as mitologias do Oriente, esses seres teriantrópicos aparecem. Posso bagunçar o programa um pouco mais? Claro. Por que é que de cada 10 pessoas que tomam ayahuasca, cannabis ou qualquer experiência que produz efeitos psicoativos, de 10, 5 não sentem nada. Das 5 que sentem, 4, quando entra lá encontram o abraço de uma Naja. cobra. Por que é cobra? Por que não é uma barata, um rinoceronte, uma leoa, É o abraço da Por cobra. que é que é uma cobra que chega e diz, oi, tudo bem? E mesmo pessoas que morrem de medo de cobra, dessa cobra elas não têm medo. E o pior, em 99% dos casos, as cobras falam. Algumas se transformam em felinos. Não é em cachorro, nem boi, nem jacaré. É só em felino. Onça, tigre, gato. Essa pesquisa está registrada dentre os paleoantropólogos que têm estudado a questão da cannabis, a questão da ayahuasca, vinculando o estudo com as pinturas rupestres dos últimos 47 mil anos, que mostram os desenhos e pinturas que os nossos ancestrais reproduziram desses seres. Que seres? Até um tempo atrás ninguém sabia entender o que era aquilo, mas são teriantrópicos. Parte cobra, parte humano. Está tudo lá desenhado, cara. Aí a turma dizia, não, isso é invenção. Mas aí quando você vai ler as mitologias, você vê que também está lá escrito. Isso tudo não pode ser invenção. Nós estamos falando aqui de mais de 100 mitologias. São feitas por culturas distintas, em épocas diferentes, falando a mesma loucura ao longo dos últimos 50 mil anos. Aí a ciência, a religião, a filosofia dizem, isso é mito. É a maneira mais simples de não levar o assunto adiante e tornar ridículo quem não achar isso mito. É o mesmo problema da ufologia. A ufologia acontece a um palmo no nosso nariz. Mas o governo dos Estados Unidos trabalhou tão bem, que fez com que a gente ache que todo mundo que diz que viu um disco voador é maluco. É quando você não pode negar o fato, mas cria uma narrativa para ferrar o entendimento do fato e acostuma todo mundo a tomar aquela narrativa como sendo a realidade. E aí o fato acontece, você nem sabe ler, e continua cego, burro, estúpido, ignorante, mas achando que você sabe a verdade quando você não está fazendo a leitura da verdade. É a síndrome de Dunning-Kruger.